anos, a Semear Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a Semear Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. Semear Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilog. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. Semear Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. Semear Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. Semear Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um episódio de Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma palavra de fé para edificar a tua vida. Hoje com mais uma convidada muito especial, mas antes eu quero, como sempre, honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a TL Story. Esse cabelo, essa maquiagem é a Adriana, do salão Adriana Estilos Hair. Esses cílios sempre estão alinhados a minha querida amiga Amanda Freitas. E esses acessórios é a loja Elo 21 Semijoias. Que Deus continue prosperando na vida de vocês. Estou com ela, que tem um projeto incrível, que tem a ver tudo com o nosso podcast Deus para Superar. Creio que essa minha amiga superou muito. E ela vai contar um pouquinho dessa trajetória aqui pra gente. Eu convido a se apresentar. Raquel, te apresenta. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. E meu nome é Raquel Oliveira e sou esposa de Gilmar Cerqueira, mãe de Raeli Alencar e serva do Senhor Jesus e de todos vocês que estão nos ouvindo. E que o Senhor, mais uma vez, tenha a sua misericórdia e graça de me usar para abençoar muitas e muitas vidas aqui nesse podcast tão abençoado. Amém, que assim seja, assim será. A pastora Raquel, né, ela está aqui, né, fiz esse convite, tive a honra de conhecer ela num evento do livro Mulheres de Impacto, que vocês já sabem, o qual eu vou fazer parte da 4ª edição. Vamos. Mas essa mulher, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela fez parte da 1ª edição, ela fez parte também da 2ª edição, ela fez parte, que foi quando eu conheci ela, da 3ª edição, e hoje, para minha surpresa, eu venho descobrir que ela também tem um livro de autoria própria dela, muito especial, com o título de Adoração que Move o Coração de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Raquel? Sim, vamos falar sobre isso. E, lógico, esse projeto Mulheres de Impacto, né? Eu louvo a Deus pelo projeto. Fiz questão de estar em todas as edições. Também vou estar junto com você na 4ª edição. E que é da minha irmã, né? Sim. Mônica Oliveira é minha irmã. E tudo que Deus coloca nas mãos dela, ela faz com muita excelência. E eu amo as coisas de Deus feitas com excelência e faço questão de estar presente, até porque a gente conhece pessoas muito preciosas, maravilhosas, como a gente se conheceu no último evento, né, de lançamento. Verdade. A conexão com a Mônica é de fato muito preciosa, porque eu vejo que quando a gente se conheceu, eu percebi, né? Eu disse, nossa, aqui no podcast as pessoas venham contar a sua história falada, né? Vem aqui se apresentar
e contar aqui nessa plataforma. Porém, o testemunho, ele também está sendo contado aqui Sim, por essas mulheres, né, nesse projeto Mulheres de Impacto. Né? exatamente. Aqui são diversos testemunhos, né? Sim. É a tua história, a história dessas mulheres, a história da Mônica, a minha história que vai estar aqui também. Sim, E eu acho que a nossa história, o nosso testemunho, ele tem que ser revelado, verdade. ele tem que ser contado. A gente não tem que ter vergonha, né, da nossa história, do nosso passado, que eu vejo que tudo que a gente superou em Deus vem a ser usado para alcançar as pessoas que estão agora nos assistindo, Verdade. né? Mas vamos dar início a esse podcast. Me fala um pouquinho de quando tudo isso começou a despertar na tua vida. É a adoração que move o coração de Deus. Vamos lá. A essa viagem, né, no tempo. Na verdade, eu me converti aos 18 anos, né? Embora tenha nascido numa família onde parte dela já era cristã. Aí eu tô falando de meu pai e a minha irmã mais velha, que é a Mônica, no caso. As outras irmãs e minha mãe, não. Mas eu acredito muito que, pelo fato deles orarem também muito pela minha vida, me converti aos 18. E desde então, eu sempre fui muito intensa na obra de Deus. Eu sempre gostei muito de servir a Deus em todas as áreas. E Deus me permitiu visitar todas as áreas dentro das igrejas, né? Da igreja no qual eu fazia parte. E até então eu vim embora. Eu sempre tive um contato desde criança praticamente, desde 4 anos de idade, eu sempre tive um contato com a dança e sempre fui muito apaixonada pela dança. Então, pensa aí comigo, desde os 4 anos eu passei por várias modalidades, dancei tudo que você imaginar na vida. Antes de me converter, eu dançava muito, tipo forró, lambada, essas danças de axé, aquelas danças, né? Só Jesus na causa. E eu era muito mole. Eu falo que eu era muito mole. E eu tinha muita sensualidade, porque as músicas, né, no mundo, elas pediam isso. Então, era muito assim, né? E aí, quando eu me converti aos 18 anos, eu pensei, pronto, parei de dançar, porque, né, não conecta mais, né? Não é legal. Enfim, e aí na igreja que eu me converti, eu sou de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. A igreja lá, aproximadamente, quando eu me converti, tinha umas 200, 230 pessoas. E aí eu tinha uma amiga lá, que a gente era amiga de infância, a gente fez balé junto, e ela se converteu nessa mesma igreja que eu. E ela falou assim, eu estou orando por você, para que você um dia venha dançar para Jesus, que você dançou muito no mundo. Então, vem dançar para Jesus. Eu falo, não ora não. Esquece. Você está perdendo tempo, não ora não. Enfim, resumindo a história, eu saí da igreja, na verdade, da igreja não, perdão, da cidade no qual eu nasci e vim embora para o Espírito Santo no ano de 2002. Passei esse tempo todo lá na igreja, servindo em todos os outros departamentos, menos na dança. Olha, que interessante. Sim. E quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, eu fui para uma igreja bem pequenininha, gostosa, aconchegante. E o pastor falou para mim um dia assim, olha, Deus tocou no meu coração e falou comigo que você vai ser a líder do Ministério de Dança. Nem tinha dança na igreja, nessa igreja especificamente. Aí eu falei, não, pastor, Deus não falou com o senhor, não, porque eu não sei dançar na igreja. Não sei. E se eu dançar, eu vou envergonhar, porque eu sou muito mole. Não existe isso, não. E se Deus falou com o senhor pede para Deus falar comigo também. Enfim, passou-se um tempo, eu coloquei isso diante de Deus, e um dia... Eu vou contar assim, uma experiência muito particular e pode parecer loucura, mas Deus sempre me deu experiências num nível assim muito sobrenatural.
Eu estava deitada no sofá da minha casa quando eu tive uma visão que vinham anjos dentro da minha casa e iam até o meu corpo apertando alguns parafusos assim nas juntas. Olha. E ali eu despertei daquela visão e falei assim, Deus, é sério isso? Sério? É o que eu tô pensando, né? Aham. E aí estava tocando um louvor, né? Naquele exato momento que falava, estou voltando à essência da adoração, Ai. do David Keelan. Aham. E ali eu levantei daquele sofá, eu morava sozinha, né? Minha sala era bem ampla. E eu comecei a dançar ali na minha sala, esse louvor. Uhum. E ali eu percebi que tinha alguma coisa diferente. E eu continuei orando, pedindo confirmações a Deus. Mas um inconformismo visitava meu coração. Eu falava, Deus, se for para eu dançar na igreja, eu não quero ser mais uma que dança. Que a Uhum. minha dança gere algo no coração das pessoas. Eu Uhum. quero que a minha dança, na linguagem de hoje, venha causar no mundo espiritual, não no Uhum. mundo natural, porque eu não quero estar ali para aparecer, Sim. mas para carregar algo da parte de Deus. Uhum. E aí comecei a orar, jejuar, me consagrar para isso e aceitei o desafio do pastor de ser líder do Ministério de Dança da igreja. E aí eu comecei a fazer propósitos mesmo, pedindo a Deus que essa dança fosse algo diferente Sim. e que a minha adoração realmente movesse o coração de Deus, que foi quando as minhas devocionais, eu sempre gostei de anotar muito, nunca imaginei escrever um livro. Uhum. Agora tem 4. Né? E já estou escrevendo o 5º, que é solo, né? Além de participar da próxima edição também, que é um tema um pouco polêmico, mas que a gente vive isso hoje no meio da igreja. Mas depois Aham. eu falo desse tema. Mas quando foi através dessas devocionais, que todos os dias eu sempre anotava o que Deus falava comigo, capítulo, versículo, e o que Deus estava falando, foi que nasceu esse livro, A Adoração que Move o Coração de Deus, onde Deus falou comigo, pega todos os seus cadernos de devocionais, que eu vou te levar a escrever um livro. E foi, assim, de uma forma surreal, né? Eu fui até uma editora em São Paulo, entrei em contato, mandei o material para eles e eles falaram assim, olha, você pode escolher aí na sua cidade, onde você quer fazer o lançamento desse livro. Eu não sabia nem o que era lançamento de livro. Uhum. Uhum. Eu falei, mas aqui qual é a opção que eu tenho? O que eu Uhum. tenho que fazer, né? E aí foi quando eles falaram, olha, aí na sua cidade, em Vitória, tem a Saraiva, Livraria Saraiva, que é uma das nossas parceiras. E eu cheguei na Saraiva assim, e aí, quanto eu tenho que pagar para fazer esse Aham. lançamento? O que eu preciso fazer? Sim. E eles falaram, não, só dá o seu material para gente de mídia, para a gente fazer um banner, isso. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, não, você não vai pagar nada, nós já somos parceiros da editora, eles vão enviar todos os Olha. exemplares físicos, né, Aham. para nós, é só agendar o seu lançamento. E, para honra e glória do Senhor, assim, não tem mais o livro físico, tem que fazer uma segunda edição. Aham. E Foi um esse livro já foi, sucesso. e foi traduzido para espanhol, já. Deus Olha. começou a levar, né, as Uhum. nações, que era também uma promessa. E é isso. E ele virou um curso. Esse livro virou um curso que se chama Formação Gente. de Profetas e Adoradores do Altar, porque ele engloba todas as áreas de artes da igreja, mais especificamente o Ministério de Dança, ensinando o propósito de estar no altar, Aham. que é gerar uma fome e uma sede para buscar verdadeiramente uma dança que gere vida, que gere milagres, que foi o que eu passei a viver diante dos propósitos que o Senhor, que eu fazia buscando a Sim. face de Deus. E eu passei a viver milagres, ministrando dança, vendo mulheres que eram estéril dar à luz a 1, 2, 3 filhos de vez, pessoas sendo curadas, libertas, tendo ministérios restaurados, e assim é até hoje.
Tudo através do Ministério da Dança. Tudo através do Ministério da Mulheres Dança. que são curadas através desse ministério. Sim. E assim eu fiz questão de escrever, tanto nesse primeiro livro quanto em todos os livros da Mulheres de Impacto, uma história de superação mesmo, através da dança. Gente, que coisa linda, mas nem sempre foi assim, né? Não. Tu teve que enfrentar muito preconceito, eu imagino. Muito preconceito. Porque imagina há 25 anos atrás. Sim, porque até hoje Uhum. existem pessoas com preconceito com a dança na igreja. Sim, ainda existem as igrejas que são mais tradicionais, Uhum. né? E certa vez eu glorifico muito a Deus porque um dia Deus falou para mim que ia me usar para quebrar tabus. Ah, Me arrepiei dos pés à cabeça e com muito temor e tremor, né? Eu não imaginava como é que começaria isso. sim. E um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo que ia começar a me levar em algumas igrejas tradicionais. E aí, como que foi isso? Pois é. Como que foi o primeiro convite? Porque tu deve ter ficado, né, numa ansiedade. Primeiro, Sim. como é que foi o primeiro convite de dançar numa igreja tradicional? Então, recebi um convite de uma igreja bem tradicional, tipo, posso falar uma Aham. denominação Assembleia de Deus, um exemplo, né? Aham. Que era bem tradicional e muito conhecida e grande aqui no estado. E aí eles me fizeram um convite para levar uma dança profética em um evento de mulheres. Eu fui, participei. E depois eles me pediram para levar o curso desse livro Uhum. para lá. Então a gente teve uma turma bem grande lá. E depois não parei mais. E aí várias outras igrejas muito tradicionais começaram a me convidar para levar não só uma dança profética, mas também pregar sobre a dança profética e levar o curso Sim. Adoração que Move o Coração de Deus para as igrejas. E assim começou a acontecer e não parou mais. E até assim, os dias de hoje. Semana passada mesmo eu estava numa Assembleia de Deus, na outra eu estava numa Batista e por aí vai. Eu não sabia, você viaja no estado do Espírito Santo, Sim, né? sim. Ministrando a dança. Não só no Espírito Santo, mas Não? Deus já levou para o Rio de Janeiro, São Paulo, Olha. algumas cidadezinhas do interior do Rio. Uhum. E por aí vai. Onde Deus mandar e quiser. E agora a gente tem uma novidade muito importante que a gente está celebrando, né? Sim, estamos. Conta pra Muito. gente como que foi esse passo. Então, há 2 anos atrás, já trabalhando, né, com esse ministério durante 25 anos, mas de forma informal, né? Mas o ano passado Deus me direcionou a abrir a escola de dança profética. E eu abri de forma itinerante, né? Resistindo bastante, porque eu não conseguia encaixar na minha cabeça como isso ia acontecer, mas sempre orando muito e buscando a confirmação de Deus, eu lancei nas redes sociais, né? Escola de Dança Profética. Vamos abrir o curso. Lógico, formatei o curso, né, de 1 ano, com cada mês um módulo. A gente estuda assuntos bem aprofundados na palavra de Deus. Olha. E ensinando o propósito de estar no altar, mas ensinando o beabá mesmo da dança, os significados proféticos de cada acessório utilizado, estudo das Sério? cores. Eu não imaginava que era tanto. Sim, é bem detalhado. Que lindo, eu vou querer levar isso para minha igreja. Bora, vamos, conta comigo. E assim, a gente vê hoje uma excelência no mundo entregue para o diabo de uma forma surreal, né? Se a gente for falar aí de eventos que o mundo oferece, Os investimentos os são milhões. exatamente. E a dedicação das pessoas também, Na né? performance, Sim. tudo. E aí eu vou para a Bíblia, eu fico, gente, por isso que a palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas a gente precisa reverter isso, Sim. porque Deus é um Deus de excelência, Sim. né? Então, o que eu peço muito a Deus é que na escola de dança profética a gente leve a excelência da arte para os altares do reino e levar essa consciência para as pessoas que precisa, sim, eu posso dançar na igreja, mas eu preciso levar uma excelência para o altar do Senhor, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, né? Então, a gente precisa se dedicar a estudar a dança, entender o porquê que eu estou ali no altar, né? Eu às vezes uso umas palavras meio
duras, mas que são verdades. Quem não serve para servir, por exemplo, não serve para ser visto. Tem gente que entra no ministério de dança, louvor, para aparecer, para ser visto, mas quando sai daquela plataforma, daquele palco ali, não cumprimenta um irmão, não serve em outro departamento. Então, a escola de dança profética, ela nasceu para levar conhecimento a todos os ministros de dança mesmo, à luz da palavra de Deus, do que é ser ministro, que é ser servo, né? E, lógico, levar o conhecimento técnico Sim. do balé, do jazz, das danças urbanas, de todas as áreas de artes da igreja, todas as modalidades, ao som de louvores. É uma escola 100% cristã, Sim. né? E nós estamos agora abrindo a sede da escola de dança profética, deixando de ser itinerante na questão escola, né? Sim. Lógico que eu vou continuar pregando nas igrejas, dando Sim, workshops, normalmente, sim. como eu já faço. Mas em questão escola, ela vai ter uma sede, onde nós vamos aprender ali, vamos ter curso de Libras, para aplicar na dança também, ou para quem não quiser dançar também aprender essa linguagem de sinais. Vamos ter dança-terapia. E aquelas pessoas que querem apenas dançar, mas não querem fazer dança numa academia ou numa escola secular, porque fica desconfortável de ouvir louvores, ou louvores, não, perdão, músicas desconfortáveis de se ouvir, Sim, traz a música do secular, querendo ou não, traz uma sensualidade, e automaticamente um ambiente desconfortável. Sim. Né? E tem muita gente que busca esse ambiente saudável, Pra dançar. cheio da presença de Deus para dançar. E ele não vai ser só uma escola de dança, né? Quem chegar, vai chegar, as aulas começam com oração, terminam com oração, todo mundo tem que dar um testemunho de poder de Deus, porque a gente se une para buscar junto e para celebrar a vitória umas das outras também. É, sobre isso. Sobre isso. E isso me impressiona demais, porque eu vejo que é algo que estava faltando aqui, né? Sim. Verdade, não existe. Não existia. Não existia. Não existia. Que nem a gente comentou, não são todas as igrejas que têm o ministério de dança. Isso. Agora, com uma escola de dança profética, eu vejo um movimento que as igrejas vão poder direcionar, tipo assim, se daqui a pouco alguém que tinha vontade no coração, mas não sentia confiança, né? Vai despertar, vai te conhecer, vai lá fazer as aulas e para adquirir esse conhecimento, essa confiança e esse entendimento, que é muito importante, né? Sim. É muito, ainda mais quando a gente trata, eu percebo assim nas igrejas, que quando a gente fala do ministério de dança, quanta criança a gente vê envolvida, adolescente envolvido com o ministério de dança, e que tão maravilhoso tu promover essa escola de dança profética, que não se trata só da dança, mas é muito mais que isso, é todo um ensinamento que tu vem trazer à luz da Bíblia para essas crianças, para essas adolescentes, e também eu vejo assim para mulheres como eu. Né? Que eu que tô aqui na flor dos 47 anos, sinto muita vontade. Na minha infância eu não tive... A minha infância, eu digo assim que é de Deus, né? É de Deus para minha vida o podcast, porque na minha infância eu brincava de apresentadora. Mas depois isso se perdeu, porque os meus pais, eles nunca se interessaram em investir nesse meu lado artístico. Então, assim, eu sempre, na escola, eu era aquela líder da turma, que puxava os movimentos, que se envolvia no teatro, que cantava na sala de aula, escrevia canções. A minha participação no livro da Mônica foi tão especial, assim, esse convite para mim, porque me trouxe essa memória. Me trouxe essa memória que o meu primeiro livro eu escrevi, eu estava na 2ª série, que tinha uma feira na minha escola e a gente tinha que fazer o livro à mão mesmo, capa, desenho, tudo assim. E o meu livro contava a história dos beija-flores. E a vida toda eu lia poemas, fazia poemas, escrevia canções. E aí eu me dei conta que eu fazia isso até os meus 15.
Olha, Esse convite da Mônica veio assim, essa reflexão, veio que estava guardado. Sabe quando tu tem vontades, sonhos, desejos, mas sim, que de repente, por percalços da vida, eles foram guardados numa caixinha? sim. E eu me dei conta que quando que foi? Eu conversei, quando que foi que eu parei de escrever canções e poemas, né? E foi quando, não é muito cedo, eu saí de casa, casei muito nova, então vivi vários relacionamentos abusivos e foi isso que foi enterrando isso, né? Sim, Mas eu vejo que Deus, ele é especialista em cuidar da gente, nos mínimos verdade. detalhes. E aquilo que ele sonhou pra gente, ele vai tirar da caixinha e aquilo vai ressurgir na Com nossa vida. certeza. E eu vejo que esse projeto da Mônica, ele é muito abençoador por conta Sim, disso, verdade. né? Porque não se trata só de contar a história de mulheres e testemunhos, mas a oportunidade da mulher que está aqui contando a Sim, história dela contar a história, exatamente. né? Quanta coisa que nem eu que tive essa reflexão que veio, poxa, quanto que foi que eu parei de escrever? Quando foi que eu parei? Quanto que foi, né? Uhum, E eu, assim que nem você, eu vejo que foi a vontade de Deus para a minha vida. sim. E quando eu te conheci a tua história, eu pensei, olha, eu vou me inscrever. Eu vou me inscrever, eu vou Vamos, estar junto nessa inauguração vamos. e vou querer Sim, fazer parte dessa turma vai ser lindo. e vai ser muito especial. Vai ser muito especial e muito interessante isso que você falou sobre colocar os sonhos na caixinha, né? Porque eu lembrei de quando eu me converti e me envolver com o Ministério de Dança. Por um momento, eu sonhei em ter uma sala de dança com espelho, com barra, para poder dançar, ensinar as pessoas, logo quando eu comecei. Uhum. E eu colocava essa sala diante do Senhor. Eu falava, Deus, me dá um dia uma sala com espelho, com barra, para a gente dançar, fazer uns alongamentos, né? Fazer isso, fazer aquilo. E orava por isso. Mas, como não aconteceu, eu acabei fazendo como você, colocando na caixinha. Porque eu passei também um período, uma fase terrível na vida, como muitas mulheres, né? Uhum. Tive depressão, tive pânico, tive uma série de coisas também, de relacionamentos Uhum. abusivos e tal, Uhum. que eu acabei colocando isso na caixinha. Mas, nesse tempo, nesse período, eu nunca parei Uhum. mesmo sangrando, mesmo doendo. Uma coisa que eu nunca consegui fazer foi parar. Uhum. Eu nunca consegui parar de adorar, eu nunca consegui parar de dançar, nunca. E quando Deus me resgatou verdadeiramente, eu coloquei diante do Senhor assim, Deus, a minha dor não pode ser maior do que o meu propósito. E eu Sim. entendi isso, porque quando o propósito ele é maior do que a dor, você consegue superar essa dor, É. agarradinha lá na mão de Deus, É. né? Porque é Ele que nos faz Sim. superar. Sim. E aí, quando eu deparei com esse sonho sendo realizado da sede da Escola de Dança Profética, eu fui fazer as contas. Eu falei, Deus, se passaram 25 anos quando eu te pedi uma salinha com espelho e barra. Uhum. E hoje o Senhor está me dando uma escola com 3 salas gigantes, com muito espelho, com muita Aham. barra, com Aham. muita dança, né? Então, como que Deus, assim, verdadeiramente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. É. Quando a gente foca no propósito, Uhum. Deus faz infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa. É. E na sede da Escola de Dança Profética não vai ter só salas para dançar. Uhum. Vai ter um espaço gourmet, lindo, Ah, maravilhoso. já Vai gostei. ter Mais estúdio de ainda. fotográfico, vai ter salas para cursos como de Libras, né? Enfim, Deus fez assim um grande milagre para essa sede nascer. Sabe aquela coisa que a palavra fala de Deus usar o ímpio para abençoar o justo? É o que está Sim. acontecendo. Deus levantou um empresário que tem vários e vários imóveis. Ele chegou a dar a palavra dele para a gente que ia alugar um dos imóveis dele, só que ele voltou atrás,
veio aquela frustração, eu falei, não é de Deus, então. Cheguei a pensar assim, falei até pro meu esposo, não vou nem orar mais, porque eu estou ficando muito ansiosa. De repente, não é o tempo, não é agora, e tá tudo bem, né? Fingindo para mim mesmo que estava tudo bem. Mas esse mesmo proprietário depois me ligou e falou assim, Raquel, vamos ali para te mostrar um outro imóvel que eu tenho, que eu acho que vai te atender melhor. Olha, desse jeito. Desse jeito. E quando eu cheguei lá, verdadeiramente, assim, eu olhei aquilo tudo, eu falei, meu Deus, não é era isso? Para ser outro, não era para ser esse. Muito maior, uma estrutura muito melhor. E, assim, ele simplesmente falar assim, eu vou estruturar aqui tudo para você colocar a tua escola. Mas tu vê que, e se nessa hora, quando não aconteceu, quando tu não obteve aquela resposta naquele momento, você reclamasse, você murmurasse? Sim. Eu ia voltar pro final da fila. Sabe? Esperar mais 25 anos. A gente pode falar sobre isso também. Sim. O quanto, quando você está próximo de receber a bênção que Deus preparou para ti, que você está a um passo, o quanto o inimigo prepara situações para a gente murmurar. É verdade. E que nem você falou, voltar pro final da fila. Porque imagina aquela vontade de desistir, de parar. E aí, naturalmente falando, né, uma falha nossa como ser humano seria murmurar, ficar, né? Vou chutar o pau da barraca, não quero mais saber disso. Enfim, mas é a gente entender também o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Verdade. A maneira de Deus trabalhar é totalmente diferente da nossa. E aí, eu louvo muito a Deus pela vida do meu esposo, porque ele fica assim, tá bom, vamos orar. Não era para ser. E eu assim, como não era para ser? Mas porque a gente gera uma ansiedade. Gera uma expectativa, né? Por mais que a gente sabe que a gente não tem que andar ansiosa por coisa alguma. É diário, né? Sim. É diário que a gente tem que trabalhar isso todos os dias. Todos os dias. Tu sabe que eu nasci numa família católica. Sim. E eu vim conhecer a igreja através de uma amiga minha, que o pai era pastor na igreja Assembleia de Deus. E aí o que eu fazia? E aí eu fui tocada pelo louvor. E eu fugia da mãe, eu ia escondida na igreja. É engraçado isso, né? Mas eu ia escondida na igreja por conta do louvor. E aí nesse meio, quando a gente estava conversando, que eu já me coloquei, né? Já meu nome aí na lista. Já é a primeira da lista. Já sou a primeira da lista dessa escola. É algo que eu me realizo, porque outro dia eu estava louvando, porque eu gosto muito nos meus momentos devocionais, eu primeiro tenho um momento de adoração. E eu canto muito no meu quarto, adoro. Gente, eu chorei tanto, porque o Senhor conversou comigo, que mesmo quando eu não era crente, mas Ele me pegou pelo louvor, né? E eu passei vários anos da minha vida como mãe solteira, assim, tive muitos perrengues. E aí, naquele dia que eu estava louvando no meu quarto, Ele me trouxe à memória que em todas as vezes na minha vida, eu sempre passei louvando. Que lindo. Por causa que aquele louvor que eu escutei na igreja, lá na minha adolescência, que eu amava, eu estava em Porto Alegre, atravessando Zona Sul, Zona Norte, que eu perdia 2 horas no trânsito, e mãe solteira, e eram várias situações ruins acontecendo na minha vida, e eu me lembro assim que eu ia dirigindo e cantando e adorando e conversando com Deus, que eu queria ter uma música, né, que eu queria escrever uma música para Ele, porque eu sabia que independente da... Eu ia conversando, dirigindo e conversando com Deus, que independente da situação que eu estava passando, eu sabia que Ele cuidou de mim no ventre da minha mãe, né? E eram coisas que eu conversava com Ele que hoje eu fui aprender sobre Deus. Porque eu não tinha conhecimento, mesmo sendo criada numa igreja católica,
eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje da palavra, sabe? E aí aquele dia no meu quarto cantando, ele me trouxe essa memória que eu venci as minhas batalhas, mesmo não conhecendo a ele e, e, e não vivendo do jeito que era para viver, eu estava vivendo todo errado, porque eu estava fora da presença, mas fora da presença eu louvava, Uhum. fora da presença eu cria que Deus estava comigo, me cuidando. E no meu pior momento da minha vida, assim, meu maior milagre foi na pandemia. E nesse milagre, eu passei a pandemia cantando. Eu pegava lá Rio Grande do Sul, né? Frio, assim, 5 graus às vezes. E eu botava o casaco, esses casacos que não passa. Tava chuviscando, então eu pegava esses casacos impermeáveis, cobria a minha cabeça e eu ficava na quadra do meu condomínio louvando, cantando aquela música Oceanos, Uhum. né? Linda. E eu cantava todos os dias pedindo a Deus que fortalecesse a minha fé, pedindo para fortalecer a minha fé. E aí, logo após que eu conversei contigo, eu tive esse meu momento devocional, louvando a Deus, e que ele me trouxe à memória isso, que eu venci minhas batalhas louvando. Que lindo. Só que eu não tinha me dado conta, Sim. sabe? Mas ele me trouxe essa memória. Então, é muito importante. As pessoas, às vezes, elas falam assim: ai, mas eu nem sei se eu sei orar. Uhum. E como é importante ensinar as pessoas que não se trata. Ai, você não precisa ter um texto, Não. Nada nada formatado, né? formatado para falar com o pai, É, né? exatamente. Então, assim, eu converso com ele, eu oro, eu louvo, eu canto. Eu tô lavando louça e tô conversando com Deus, Sim. sabe? Eu vou sair de casa, às vezes meio apurada, e eu digo assim: Deus, cuida de mim. Uhum. Eu falo isso toda hora, Sim. cuida de mim, É. sabe? E eu sei que ele tá cuidando, mas é como se eu desse. Mas sem intimidade, Cuida de mim, Deus. né? Sabe? Quando eu vejo que eu tô muito agitada, né? Aham. Eu penso, eu tô muito maluquinha hoje, cuida de mim. E é tão importante aquele dia. Deus falou pra mim o quanto a gente tem que falar para as pessoas que você conversa com Deus, cuidando da tua casa, lavando uma louça, Uhum. dirigindo e cantando e Sim. dançando, Sim. né? É. Dançar é uma adoração. É. Eu costumo dizer que a dança, para mim, ela se tornou a minha oração em movimento. Isso. Tanto que um dos capítulos dos livros Mulheres de Impacto, o título é esse: Dança, minha oração em movimento, e se tornou até o nome de um evento que eu faço uma vez por ano aqui no Espírito Santo, que é o maior encontro de dança profética do estado. E o Olha. próximo vai acontecer em setembro agora, né? Aham. Dia 27 de setembro, vai ser numa igreja em Cariacica. E todos os anos a gente se reúne para fazer um tempo de adoração, aprender também com a parte técnica Uhum. e encerramos com um espetáculo dançado, pregando a palavra de Deus através da dança. E todos os anos assim Deus faz de uma forma surpreendente. E falando sobre isso que você falou agora, né? Deus dá umas experiências para nós no volante, na pia, no, né? Uhum. No nosso dia a dia. Eu tive uma experiência muito impactante fazendo uma aula, estudando, né? Eu faço uma pós-graduação em dança terapia Uhum. e quando eu iniciei a escola de dança profética, Deus me deu uma frase. Ainda que a igreja seja surda e não esteja ouvindo o que o louvor está sendo cantado, que ela seja impactada pelo que ela está vendo através da dança. Olha só. E quando eu estava estudando, né, uma dessas aulas, eu comecei a estudar sobre ensinar a dança para grupos especiais, como cadeirantes, Uhum. surdos e por aí vai, pessoas com Aham. deficiência. Sim. E ali naquela aula eu me arrepiava dos pés à cabeça. E lembrei dessa frase. E lembrei de uma promessa que Deus havia me feito quando eu comecei a dançar
sobre as curas, né? De Uhum. ministrar curas sobre as pessoas. E aí, naquele dia, eu comecei a orar durante a aula ali. Eu falei, Deus, será que eu vou abrir uma turma para grupos especiais, né? E cadeirantes, e comecei a viajar, né? Uhum. E passou um slide de uma imagem de alguns cadeirantes dançando. E quando eu reparei, estavam todos eles de uniforme preto, que é exatamente a cor do uniforme da escola de dança profética. Aí eu me arrepiava mais ainda. Aham. E quando eu fui ver a casa da sede, as salas são todas com rampa. Ai, que E bênção! aí, no dia dessa aula, exatamente, eu chorando já no meio da aula, eu falei, Deus, que mistério é esse? E aí me liga uma pessoa que já tinha entrado em contato comigo querendo colocar a filha para fazer Uhum. aula na turma lá de Cariacica. Ela falou, posso levar minha filha hoje? Porque ela lembrou e me pediu. Eu falei, claro, pode levar. E eu fui dar aula. Quando eu estava chegando na igreja onde acontece a aula de segunda-feira, ela me ligou e falou assim, Raquel, eu só esqueci de te contar um detalhe. A minha filha é surda, tá? E eu falei assim, fingindo plenitude, né? Uhum. Uhum. Tudo bem, você só me fala como que eu vou me comunicar com ela, Sim. que eu sei um pouco de Libras, mas não sei Uhum. muito. Uhum. E aí ela falou, ela também só sabe um pouquinho, mas ela usa um aparelho, né? E ela vai conseguir, eu acredito que, te entender de alguma forma. Tá Sim. tudo bem. Pois ela chegou, hoje assim, ela já está com a gente já tem uns 3 meses. É uma das alunas que eu tenho da turma de Kids com mais expressão. Ela dança, que é a coisa mais Olha. linda, me emociona a cada aula com ela. Aham. E para mim foi uma confirmação, né? E aí do que Total. Deus estava fazendo, após eu ter também ministrado uma dança na minha igreja com Libras, um louvor que começou a tocar, e é bem antigo, e eu entrei para dançar em Libras naquele dia, Uhum. sem ter programado absolutamente nada. No final desse louvor veio uma moça me abraçar, surda, chorando, me pedindo para ensinar ela a dançar. Olha. E eu Por falei, isso, Libras, então. sim, porque eu acredito muito que Deus pode nos usar para ministrar milagres através da dança com Uhum. Libras, para que essa comunidade também seja alcançada, porque muitos deles não vão para a igreja porque Sim. não tem intérprete para eles. Oh, que tão poderosa, Profundo, né? profunda e poderosa essa palavra e de as pessoas entenderem. É realmente não é toda igreja que tem. Sim, não, não tem. E por que não levar isso através da arte? Para os altares do reino, para a gente alcançar mais e mais vidas, né? Através da inclusão. E por que não crer que Deus pode trazer a luz para essa pessoa? Não só, de repente, ela não vai ser curada da surdez, mas ela vai conhecer um Jesus que a gente Sim. serve e que é o maior milagre, que é o da Uhum. salvação, né? Então é por aí. Nossa, gente, ela me deixou. Tu conseguiu me deixar sem o que falar, sem ar. Que tão. É muito maior do que eu. Assim, É, sabe quando você vai conhecendo aos pouquinhos a sim, história e você desde o princípio sabe que é de Deus, que é lindo, mas o quanto vem encantando esse desenrolar que tu veio contando aqui pra gente, dessa sim, missão, desse propósito. sim, que não é sobre dança, é sobre uma adoração que move o coração de Deus. É, Né? Que é literalmente você ter essa fome e essa sede de alcançar os perdidos sem acepção de pessoas, que é o coração de Deus, é isso. né? Tu sabe que quando o Senhor conversou comigo e surgiu o podcast, e eu sempre falo, né, que o podcast, porque existem pessoas que Deus usa dentro da igreja e pessoas que ele usa fora da igreja. Fora, Ele sim, usa a gente em diversos lugares, aonde ele quiser usar. aonde ele quiser. Não é através do trabalho, enfim, são infinitas as possibilidades. Porém, eu entendi, né, que o podcast Deus para Superar,
que é para levar a palavra de Deus de uma maneira, eu sempre repito isso, de uma maneira leve, de uma maneira inclusiva, Sim. né? Porque já me perguntaram, Salsa, mas é só crente que vai lá? Gente, não. Não. Tu tens uma história com Deus, com Jesus, um milagre que ele operou na tua vida, algo que ele... outra coisa que me perguntam é assim, Salsa, mas tem que ter uma história fantástica? Gente, não, Uhum. né? Porque Deus, ele se mostra pra gente, se revela através de tudo, de toda a nossa Exatamente. vida. Não é algo assim, ressurgir das cinzas e aí eu vou lá contar a minha história. Não. Sim. Tudo, a nossa vida, toda ela, é tudo sobre ele. É. Né? E toda a história tem um pouquinho de Deus para passar. Para passar. Né? Então, se ele tocar o teu coração, de tu compartilhar a tua história, por favor, faça contato com a gente e venha, como a pastora Raquel, compartilhar, porque quando ele toca o nosso coração, é porque ele sabe o que ele quer fazer. Sim. Né? Em nós e através de nós. Isso. Né? É verdade, em nós e através de nós. Sim, que através de nós vidas são alcançadas. Através desse podcast maravilhoso, Deus para superar, vidas e vidas são alcançadas. Em nome de Jesus. E é o propósito de Deus para tua vida. É sim. E agora eu tô me realizando que vou fazer parte do livro Mulheres de Impacto, Sim. contando um pouquinho da minha história, né? Tenho canções de Deus para superar que eu ainda tenho que gravar. E agora, então... Nossa, quando eu entendi, né, que ia ter a escola, eu pensei, eu tô junto. Porque eu sei que é de Deus para minha vida. Sim. Para completar aquilo que ele tá fazendo em mim. Uhum. E que ele quer realizar através. Acredito nisso. Eu creio muito, porque tu vê as peças se encaixando, né? Sabe? Veio o podcast, veio o livro. Agora antes de eu lançar o podcast, já havia música. Que lindo. Né? Mas aí eu quero me preparar para esse momento. E vai ser lindo. E eu quero estar junto. Vai estar junto, porque a gente vai preparar. Sim. É uma música é um louvor muito lindo, que tem a ver com a minha história com Deus. Olha. E aí a gente vai, né? Ele vai preparar uma coreografia para esse louvor. Ai, que lindo. Vamos sim. E foi essa mensagem que eu recebi. Uhum. Sabe? Quando eu disse, eu vou estar junto, porque eu sei que é para completar o que ele está fazendo. Olha que lindo. Deus é Deus de conexões, né? Coisa linda. E pastora, qual é a mensagem que tu quer deixar? Primeiro, onde que as pessoas te encontram? Sim. Bom, no WhatsApp, Instagram da escola, o meu pessoal também. O meu pessoal é pra.raqueloliveira. O da escola, escola de dança.profética. E meu WhatsApp, 27998216591. Olha, a gente vai deixar descrito, né? Aqui nessa... Eles colocam também aqui no vídeo, mas a gente deixa descrito também no YouTube. Sim. E eu te convido, né? Convido você a finalizar esse podcast com o nosso lema. Convido você que está nos assistindo a entrar agora aqui, se tu ainda não te inscreveu no YouTube, se tu ainda não te inscreveu no nosso Instagram, no TikTok, né? Agora a gente está se espalhando em todas as redes, todas as plataformas. Então, assim, eu te convido, entra agora aqui, se essa mensagem tocou o teu coração, faz sentido para tua vida, compartilha com quem tu ama, compartilha com todo mundo e
venha se inscrever, né? Venha procurar a pastora Raquel, Sim. porque as inscrições estão abertas, Já né? estão abertas. Nós vamos inaugurar agora entre agosto e setembro, no máximo, né? E aí nós já abrimos as inscrições porque as vagas são limitadas, né? A gente tem umas Sim. salas amplas, mas não pode colocar muita gente, senão a gente não faz um trabalho de qualidade, É. né? E aí a gente começa já organizando, porque tem matrícula, tem uniforme, é tudo bem organizadinho. E o número limitado de vagas que realmente a gente vai precisar fazer, mas eu acredito muito que todas as modalidades que a gente tem para oferecer vai atrair muitos adoradores, muitas adoradoras para a gente estar ali nessa junção ali do céu que vai acontecer. É sobre isso. Eu te convido você a se inscrever aqui no YouTube. Eu já vou garantir a minha inscrição na Escola de Dança Profética. Espero que tu venha também garantir a tua, Sim. né? E tu quer deixar uma mensagem para as pessoas? Ah, claro. A mensagem que eu deixo é de não desistir. Eu costumo dizer que quem tem que desistir é o diabo. Nós fomos chamados para vencer, para avançar, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando vier esse pensamentozinho mesquinho de vou parar, vou desistir, não aguento mais, lembra que quem tem que desistir é o diabo. Vamos avançar e vencer, porque quem luta por nós é o nosso general e ele é Cristo. É sobre isso. Eu te convido. Vamos finalizar mais um episódio belíssimo. Estou impactada com a tua Amém. história. Com o nosso lema. É Deus Deus para para superar. superar. Com força e com ar, Deus pra superar. Vamos juntos caminhar. Deus pra superar. Você vai conquistar, superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar, superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz.